Assenta, querido. Abre sua Bíblia comigo, lá no livro de Juízes. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Você viu que nós mudamos a dinâmica do culto e os avisos serão dados no final. E nós gostaríamos que os irmãos estivessem atentos. Bem-vindo cada visitante, cada pessoa que está aqui pela primeira vez. Deus abençoa o seu coração. Juízes capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 e meditar na palavra do Senhor. Juízes capítulo 4. O texto sagrado, nesse texto que nós vamos ler, que vai dar base para a mensagem intitulada Forjando Heróis. Forjando Heróis. Juízes 4. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, e nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se você não for, eu não irei. Essa palavra do Senhor para o seu coração nessa noite, que Ele fale a você através da palavra. Forjando Heróis é um título que não vem à toa. Nós perdemos nessa semana um herói, e as TVs que estavam focadas nos Jogos Olímpicos e tantas coisas acontecendo por aí também pararam para mostrar o cortejo da vida de um homem de Deus, um obreiro que não tinha de que se envergonhar, que aos quase 100 anos de idade faleceu nessa semana. Billy Graham faleceu, e é um homem que não tinha de que se envergonhar e que manejava bem a palavra da verdade, como Paulo ensina ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, segunda carta de Paulo aos Timóteos. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O herói que nós perdemos nessa semana, ele fez isso. Ele apresentou-se a Deus aprovado. Um obreiro que durante 100 anos ninguém encontrou, não por falta de procurar, com certeza. O inferno inteiro, os inimigos do evangelho procuravam, mas não encontraram motivo para desaprovação na vida desse homem. Primeiro ele aplicou na vida dele e depois na vida de outros, ministrando na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. E esse homem, então, antes da explosão da internet, antes de que fosse fácil que lá na Rússia alguém estivesse nos ouvindo hoje, pode ter alguém nos ouvindo no Brasil, com certeza muitas pessoas param para ouvir esse culto. Alguns irmãos preferem de vez em quando ficar em casa e assistem também pela internet. Antes da explosão da globalização da internet,
Esse homem estava lá na Rússia pregando, quando ainda era um bloco fechado. Esse homem estava pregando nas universidades para doutores, estudantes e pesquisadores. Esse homem estava pregando e conversando com líderes religiosos de várias vertentes do mundo inteiro, para letrados e indoutos, para pobres e ricos. E o tema era muito, muito objetivo. Onde é que você passa a eternidade? Jesus Cristo é o único caminho que leva aos céus. O tema desse moço durante quase 100 anos era exatamente isso. Pouca gente nesse final do século XX, início do século XXI, influenciou tantas vidas e vai ser motivo de salvação, mas também de condenação de muitas pessoas ao longo da eternidade. Ele conta, eu assisti nessa semana um TED, aquela apresentação que se fazem, né? Em tom de brincadeira, ele estava lembrando que ele estava um dia numa viagem, num avião, e tinha um bêbado. Toda hora que passava a aeromoça, ele cutucava a aeromoça. Ele mexia com todo mundo, ele estava literalmente incomodando aquele voo. E alguém chegou e falou para ele assim: ô, presta atenção, sabe quem está nesse voo? Sei não. Pois é, Billy Graham está nesse voo. Billy Graham, pregador, ele está nesse voo. Ele se levantou, tirou o cinto, achou o sujeito e foi lá. Billy Graham, prazer, uma alegria, eu quero te falar que você me ajudou muito, influenciou muito a minha vida, as suas mensagens. E aí o moço levantou e sentou de novo e acalmou a partir dali. E ele conta num tom de brincadeira, dizendo assim: eu espero realmente que para muita gente as mensagens tenham sido realmente motivo de transformação, né? Diferente daquele moço que estava ali. Mas aquele moço fala de uma coisa, irmãos: a ministração que serve para salvação de uns vai servir para a perdição de outros. A sua vida pode servir para a salvação de muitos e perdição de outros. E eu espero que seja por causa de um testemunho irrepreensível, como foi desse nosso herói citado, aquele de quem o mundo não é digno, e a Bíblia fala desses. O Wikipédia fala que ele pregou pessoalmente para mais do que qualquer pregador na história do mundo, e de acordo com a equipe dele, a partir de 1993, mais de 2,5 milhões de pessoas deram um passo à frente, dizendo: recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, naquelas cruzadas, grandes cruzadas de Billy Graham. E mais de 2,2 bilhões de pessoas ao redor do mundo, pela televisão, ouviram, assistiram. Ele faleceu em sua casa, na Carolina do Norte, nesta semana. Nas chamadas cruzadas, aqueles eventos evangélicos em massa, que muitos aqui da minha idade, né, estavam lá, assim, tentando chegar mais perto. Isso acontece desde 1948, aconteceu desde 1948 em estádios, parques, locais públicos. Ele alcançou uma audiência direta de quase 210 milhões de pessoas em 185 países. Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação. Essa é a mensagem, a grande mensagem. A primeira grande cruzada, lá em 1959, na Austrália, marcou o movimento evangélico protestante no mundo de lá para cá. As coisas mudaram realmente nesses 15 anos. Em seguida, a primeira cruzada na Austrália, muitas igrejas aconteceram. E é interessante que ele sai da obscuridade em 1949, porque 2 jornalistas focaram naquele pregador que estava desabrochando em algum canto do mundo. E esses jornalistas, um deles nunca se encontrou com Billy Graham. Deus colocou no coração dele um foco no ministério de Billy Graham, mas eles nunca se encontraram, diz a reportagem. Até 2005 ele estava ainda fazendo essas cruzadas, e depois o ministério Billy Graham se multiplica e nós participamos dele de alguma forma, porque aquele ministério das caixinhas que a gente participa no final do ano é a extensão do ministério de Billy Graham, porque é um filho dele que cuida daquele ministério. Não sei se você sabia disso.
Bom, é esse herói que nós perdemos agora, nessa semana. E existiram vários heróis. Eu gosto muito de um herói chamado João Batista, o primeiro grande herói para mim no Novo Testamento. Ele que estava ali preparando o caminho do Senhor. Mateus 3 começa a narrativa, antes de apontar para Jesus, mostra aquele que veio preparando o caminho dele. Como Billy Graham, João Batista marcou a sua geração. Como Billy Graham, João Batista, na sua geração, ele enxergava o pecado, denunciava o pecado com discernimento que poucos desenvolveram. Discernimento. Essa percepção de que o que está movendo as coisas, em que momento estamos vivendo, como Deus quer agir nessa época que eu vivo, que você vive. João Batista então foi esse homem, com a mesma coragem. Ele aponta o pecado de militares, de autoridades, de sacerdotes, e ele então completa a vida dele, curtinha, de 30 e poucos anos. Como Billy Graham, há quase 100 anos, exatamente, irrepreensivelmente, apontando para Jesus. Mas interessante que o livro dos heróis não é nem o livro de Mateus, não é nenhum outro livro. O livro de heróis é o livro de Juízes. Nós encontramos os heróis descritos ali de maneira muito interessante. E o livro de Juízes vai narrar, no mínimo, esses 12 heróis aqui, para ficar uma quantia redondinha, bonitinha, por causa dos 12 juízes, as 12 tribos de Israel. Então, 12 juízes, mas na realidade Eli e Samuel também eram juízes, foram juízes em Israel, talvez de uma maneira mais geral do que os outros, talvez com uma influência maior do que os outros, mas também eram juízes em Israel. Mas talvez se encontre uma contagem de 12, para ficar assim, uma conta realmente, como eu falei, redondinha, bonitinha. Os juízes, de alguma forma, eram uma maneira de intervenção de Deus na história do seu povo. Os juízes eram líderes gerados a partir da necessidade, heróis formados na prensa. Eu acho interessante, ontem estávamos numa reunião de oração, e aí cada um pôde compartilhar algumas coisas que Deus foi falando, e eu estava meditando ainda nessa ministração, e lembrei que uma máxima do livro de Juízes, uma máxima da igreja na época dos juízes, é que eles faziam o que queriam porque não tinha lei. Lembra disso? Naquela época não tinha lei em Israel, e cada um fazia o que queria. E aí cada um fazia a bobagem que queria, e não teve uma época de tanta bobagem em nome ou dentro do povo de Deus do que na época dos juízes. Qual justificativa? Eles não tinham lei, eles não estavam debaixo de uma ação de um rei, por exemplo. Mas aí ontem o que veio no meu coração foi que eles tinham sim a lei. A lei que lá na frente, quando houveram os grandes avivamentos em Israel, a lei que trouxe, a palavra que trouxe temor no coração das pessoas, é a mesma palavra, a mesma lei que já havia sido dada por Moisés muitos anos antes, só que eles não estavam atentos à palavra de Deus. É diferente. Eles não tinham uma religião sistematizada como os outros povos tinham. E eles esperavam então que levantasse um sacerdote, levantasse um líder para que eles tivessem uma vida que agradasse a Deus. E o que o Senhor ministrou foi que nós fazemos isso o tempo inteiro. Continuamos fazendo isso. Talvez por estarmos fora da nossa pátria, da nossa igreja de origem. É como se nós tivéssemos o direito de viver do nosso modo. E o texto de Juízes fala exatamente isso. Cada um fazia o que queria fazer. Queridos, e não teve um tempo tanto prejuízo do que nesse tempo. Mas, por outro lado, eles perderam a grande oportunidade da direção direta do Espírito Santo. E aí cada um de nós tem exatamente isso. É o menino que sai sem o pai. Ele pode
aproveitar aquele tempo para fazer todas as bobagens que lhe oferecerem, ou para desenvolver a sua independência emocional, para aprender a administrar tempo, recurso e tudo mais. E o povo de Israel teve essa oportunidade. O Senhor os coloca naquela terra, lhes dá direcionamento. Existiam no meio deles os levitas para que os orientassem. No entanto, eles preferiram fazer cada um o que queria, pelo fato de não terem um rei, de não terem uma religião institucionalizada como tinham os outros povos. Eles tinham inveja dos templos de Baal, dos cultos aos demônios que se faziam em volta, ao invés de ter intimidade com Deus que os chamou como povo seu, de filhos dele. E aí foi gerando então a necessidade desses heróis que nasciam na prensa. Desde o primeiro, Otoniel, que ainda respirava a força dos conquistadores. Ele era sobrinho do grande parceiro, amigo de Josué. Ele era sobrinho daquele moço que, junto com Josué, tem uma resposta diferente lá atrás, quando Deus os envia para espiar a terra. Mas Deus vai agindo através de cada um deles. Otoniel, então, o filho do irmão caçula de Caleb, ele é levantado como primeiro grande herói de Israel ali, porque homens, mulheres, famílias chamadas por Deus não obedeceram a Deus. Vamos ver na íntegra o capítulo 2, se você quiser abrir na sua Bíblia aí, capítulo 2. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, 2,19, mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar as suas práticas e os seus caminhos obstinados. Esse é o contexto no qual nasciam os heróis, no qual surgiram cada um dos 12, 14, 15 heróis narrados no livro de Juízes. Uma situação gritante, como consequência de um tempo em pecado. Um homem ou mulher se colocava à disposição de Deus e falava: Senhor, que vergonha que estamos passando como teu povo. Senhor, tem misericórdia. Olha o gemido do seu povo. E Deus então agia. Capítulo 3. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. O finalzinho do capítulo 3. Mas quando clamaram ao Senhor, ele levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, e os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cusã-Risataim, rei de Arã, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele, e a terra teve paz durante 40 anos. Mas de repente, Otoniel morreu, o filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas, com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel, conquistou a cidade das palmeiras, Jericó. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. E aquilo que era a fortaleza, a força do povo de Israel, que era a grande cidade conquistada, Jericó, cai nas mãos do rei de Moabe por 18 anos. Qual que é o próximo passo? Já que pecaram e Deus permite que entre aquela situação e agora eles estão debaixo do jugo, a próxima etapa é clamor, oração, choro, arrependimento. Então eles vão clamar ao Senhor, e Ele é sempre misericordioso, vem em socorro deles. Um homem ou uma mulher será levantado, se tornará um herói nacional. E a maioria desses heróis citados, eles tiveram uma influência limitada na tribo, no canto onde ele estava morando, onde estava plantado. E aí nós vamos ver
a expressão repetidas vezes. O povo fez o que era mal aos olhos do Senhor e caíram nas mãos de alguém e aí clamaram por misericórdia e o Senhor aparece para os abençoar. É uma sequência que nós vemos no texto inteiro. Nesse contexto, então, aparece o quê? Necessidade de um herói. Aí surgiu depois Eude, canhoto como eu, cuidado com os canhotos, e libertou o povo de Israel. E a terra sofre o lucro por mais 80 anos. Muito interessante, depois de Eude. Depois seguiu Zangar, citado entre os juízes menores, porque a ação de influência dele foi muito pequena. E o capítulo 4 começa com declaração que aponta para a necessidade de um herói. Crise na sociedade, crise na família, crise entre eles, e o texto fala que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e o Senhor os vendeu. Essa expressão interessante. O Senhor os vendeu nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E o capitão do seu exército era um famoso homem chamado Sísera. Juízes capítulo 4, versículo 1. Qual a solução da crise? Está ali a sequência. A mesma para todas as ocasiões. Oração, clamor. E assim eles fizeram, porque estava doendo. A dor gerou uma reação inteligente. Clamar ao Senhor, que suscitou-lhes uma heroína. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se é homem, se é mulher, é um coração que está disponível para que ele possa usar. O nome dela é Débora. O motivo, medo dos cananitas e dos 900 carros de ferro que Sísera liderava. Imagina, cada carro de ferro com 2 soldados, tantos cavalos, fora o exército que ia a pé, fora o exército que agia de outras maneiras. Era um exército fabuloso, enorme, e eles morriam de medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos ele oprimia Israel. E ele vinha e tirava tudo que eles tinham, da comida, do cereal, todos os recursos que eles tinham eram levados por aqueles inimigos. Débora, mulher, profetisa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, se eu lembrar do herói que perdemos, João Batista, no meio do caminho, e lá tão distante, 3.500 anos atrás, essa mulher, eu quero pensar num perfil para um herói. Um herói, ele é uma pessoa que faz o que tem que fazer da melhor maneira possível. Já ouviu falar que Deus não chama desocupado? Desocupado vai continuar desocupado, porque não tem perfil para ser citado aqui nesse quadro. Aquela mulher julgava Israel na simplicidade da vida dela, debaixo de uma palmeira, ali entre 2 montanhas, e ela tinha esposo, possivelmente tinha filhos, vivia uma vida normal e ela servia ao Senhor. No meio daquela confusão, ela continuava servindo ao Senhor. Ela continuava, apesar de não ter lei em Israel, de não ter rei em Israel, ela tinha dentro dela a lei do Senhor, e vinham até ela no meio das meninices, das criancices, das brigas de vizinho, da dificuldade de resolver os problemas, vinham trazer para aquela juíza, e ela julgava segundo a lei do Senhor que ela tinha no coração dela. Ela tinha discernimento, mas ela tinha essa capacidade, então, de fazer o que tinha que fazer da melhor maneira possível. A segunda coisa é que ela ouvia as pessoas e não gostava de trabalhar sozinha. Era o papel dela, ouvir as pessoas, cuidar das pessoas, mas ela não gostava de trabalhar sozinha. Tendo o discernimento de Deus, ela manda chamar Baraque, um líder de Israel, e lhe orienta segundo o discernimento que ela recebera. Olha, Deus tem nos ouvido. A ação de Deus é para agora, e Deus quer usar você. Encontre 10.000 homens lá na tribo de Zebulon, encontre 10.000 homens entre aquelas pessoas que você tem influência, prepara um exército, Deus vai usar você. Discernimento. O que está soprando agora?
o que Deus está fazendo, que espírito, que demônio é esse por detrás dessa opressão que está sobre o nosso povo, sobre a nossa vida. João Batista tinha discernimento da mesma maneira. Ela sabia, como João Batista, que o reino de Deus estava próximo, estava acontecendo um mover de Deus e valia a pena investir a vida dela naquilo que Deus estava fazendo. Outra característica, além de ser alguém que está fazendo alguma coisa, além de ser alguém que gosta de trabalhar com as pessoas, que não quer fazer sozinho, era uma mulher que põe a mão na massa. E você quer ser usado por Deus? Não pode ficar à distância dando ordem. Precisa de pôr a mão na massa. Disse Baraque a ela, quando ela o chamou, lhe orienta, ela disse, ele disse para ela, se você for comigo eu irei, se você não for comigo, eu certamente não irei. Sabe o que foi a resposta dela, irmãos? Ela disse, ok, eu vou com você. Continuou orientando ele sobre o que seria a liderança dele, com aquela mulher ao lado dele, mas ele disse, não me interessa, se você não for comigo, eu não irei. Você que tem discernimento de Deus, você que tem liderado isso, é você que tem ouvido a voz de Deus, eu estou disponível, mas se você não for comigo, e ela foi. Essa mulher punha a mão na massa. Outra coisa importante é que ela tinha uma palavra positiva, de fé e de coragem. Ela fala para Baraque, levanta-te, porque esse é o dia que o Senhor tem dado a Sísera nas tuas mãos. Esse homem que tem amedrontado o mundo, Deus colocou nas tuas mãos, porque Deus não vê tamanho, nem força. Ela fala com ele, muito parecido com o que o menino Davi falou quando olha para o gigante Golias. Quem é esse incircunciso para desrespeitar o Deus vivo? Quem é esse sujeito que não tem na alma dele, no espírito dele, dentro dele a marca de Deus? Se ele não tem dentro dele a marca de Deus, está nos subjugando por causa do nosso pecado, da nossa covardia. E Davi se levanta então como instrumento de Deus, fala, Deus, eis-me aqui, e avança no gigante. É isso que Débora mostra para aquele homem. Ei, esse grande Sísera é um incircunciso, é alguém que Deus permitiu nos subjugar por causa do nosso pecado, mas é hora de dar fim nisso. Então, com palavras muito positivas, muito estimuladoras, ela faz Baraque levantar-se como o grande líder que ele também era. E essa grande líder, esse modelo para nós, ela sabe que a vitória vem do Senhor. Tem vitória na sua vida? Vem do Senhor. Tem alguma coisa de bom acontecendo? Vem do Senhor. Ah, pastor, mas e o de ruim? Deus permitiu, irmão. Deus permitiu. Vamos ouvir o que o Senhor tem nos falado. Vamos buscar discernimento. Vamos buscar discernimento. Na realidade, a vida é um conjunto de coisas. A vida nunca é, estou no Senhor, daqui para frente nunca terá problemas no meu trabalho. Cadê a moça que deu o testemunho? Nunca terá problemas no meu trabalho. Não é isso. Só que quando você está no Senhor, mesmo os problemas e as crises continuarão dando glória ao Senhor, e essa paz continua mantendo o seu coração. E ela sabia que se aquele tempo de opressão foi Deus que permitiu, agora a vitória só viria das mãos do Senhor. E aí ela mostra isso para o povo de Israel. E o texto fala que o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. É uma cena estranha, aquele sujeito poderoso, aquele sujeito que todo mundo tinha medo dele, agora ele toma uma posição física, corporal, de se esconder, e ele sai fugindo pelo meio do mato, até passar na porta da casa de uma mulher. E aí a história vai seguir a partir dali, mas eu quero pensar no perfil desse herói, no perfil desse homem e dessa mulher que Deus usa, que Deus quer continuar usando. Essa mulher tem uma reação de gratidão e louvor quando vê a mão do Senhor agir. O capítulo 5 é uma adoração. O capítulo 5 era como Tânia aqui na frente, agora mesmo entronizando, adorando o Senhor, puxando a assembleia em adoração.
ela estava liderando agora, e ela canta um cântico. Ela não estava sozinha, o texto fala que cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. O tempo inteiro ela não está sozinha. Eu fico imaginando que ela estava ali e ela chama Baraque para fazer a primeira voz, ela prefere fazer a segunda, e os líderes de Israel estavam ali num grande coral. É uma maneira de pensar a poesia dela, porque ela está falando assim, o texto fala: cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ela traz o povo para adorar com ela, ela traz a liderança para cantar com ela, e ela continua sendo modelo para nós. E depois nós vamos ver que esse herói continua a ter um coração humilde, mesmo depois da conquista, mesmo depois de que tudo aconteceu, mesmo depois que todo mundo percebeu: puxa vida, o que seria de Baraque sem essa mulher ali orando por ele, intercedendo, discernindo? Nós estaremos ainda debaixo de um jugo de opressão, sim, mas ela continua. E esse é um perfil que nós temos que desenvolver. Continua, mesmo depois das conquistas, a ter um coração humilde e a agradecer as pessoas que participaram com ela. Versículo 9, ela cita os líderes que apoiaram. Eu gosto desse texto, já falei dele. Eu acho que eu falei exatamente desse mesmo texto no ano passado, nessa época de leitura bíblica. Mas ela agradece aos líderes de Israel, os legisladores que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos líderes gostam de ficar olhando, avaliando, criticando, esperando o ciclo pegar fogo. E os líderes de Israel, naquele momento, se envolveram. E ela agradece. E ela reconhece. Não era mais que obrigação de cada líder de família, de cada líder de tribo, se envolver num momento decisivo para a nação. Mas não é a verdade, não é o que sempre acontece. Mas o que tem que acontecer no perfil desse herói que nós estamos construindo é que ele precisa reconhecer e agradecer. E ela agradece também uma outra mulher que, como ela, teve a ousadia de se envolver, teve a ousadia de entrar na guerra, teve a ousadia de discernir: olha, Deus pode me usar, se não lá em cima, liderando nas ordens para toda a equipe, mas eu posso aqui sozinha fazer alguma coisa. E ela percebeu que podia. E sabe o que ela fez? Ela estava ali, pronta porque Deus a enviasse. E de repente lá vem um sujeito se escondendo e correndo, e ela reconheceu, discerniu. Sabe quem era? Císera, o grande general do exército opressor. E ela falou: você, famoso, conhecido, vem cá. Tá com cara de cansado, entra e deita. Ela pôs o moço para dentro dele. Tinha passado dias e dias fugindo. Ele estava exausto. Ele estava com medo. E aí ele entra, ela dá para ele um chazinho quentinho, relaxante, e ele deita e dorme. E o texto sagrado fala que ela pega uma estaca e ela prega o moço no chão. Ele estava deitado de lado e ela faz ele ficar ali encravado no chão. Pastor, que grosseria, hein? Nós estamos falando de guerra, estamos falando do inimigo. E hoje a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não temos esse tipo de batalha, mas nós temos que ter esse tipo de atitude. Quando vermos o pecado, lembra? Tratarei seriamente o meu pecado. Eu definirei exatamente quem é que vai ficar dentro da minha casa vivo ou morto, no sentido de que eu estou deixando entrando na minha casa. Ela podia simplesmente fazer como Saul fez, pegar os líderes do exército inimigo e trazer para dentro de casa e acalentá-los, dizendo: olha, éramos inimigos, mas agora podemos, quem sabe, ser amigos de novo. Tem amizade que não deve ser mantida, tem situação que não deve ser sustentada, que tem que ser definida de maneira muito clara. E aquela mulher fez isso, e Débora agradece a coragem dela, o envolvimento dela. Ela podia muito bem se envolver daquela maneira, entrar naquela briga e morrer, porque era um guerreiro com medo.
Era um homem armado, desconfiado de tudo, mas ela entra ali em nome do Senhor e ela ajuda naquela batalha, naquela hora de guerra. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Heber, bendita seja entre as mulheres nas tendas, cada um no seu lugar. Lá como juíza, lá cada um na sua tenda, na sua casa, pode ser parte do exército de Deus, pode estar envolvido, pode estar envolvida, pode estar atento, discernindo o que Deus está fazendo, o que Deus pode fazer através de mim, como Deus quer me usar. Basta estar atento, porque Deus usa a cada um de nós. E por último, pensando no perfil de um herói, Débora tinha empatia com o sofrimento alheio, até dos inimigos. Não para acolhê-los, não para negociar, mas ela sabia que Sísera tinha a mãe que estava lá no outro lado, no outro país, esperando o filho voltar, como sair em cada batalha. E o texto fala, no versículo 28 do capítulo 5, que ela, no cântico, ela ora pela mãe de Sísera. E o texto fala que, na expressão dela, a mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que demoram os ruídos dos seus carros? Queridos, qual que é a proposta dessa ministração? O mundo está em crise. Tem crise na família, tem crise no quarteirão. Ontem indo para a reunião de oração, depois de 3 anos aqui nesses buracos, esse país de primeiro mundo, e primeiro mundo em buraco, é essa cidade que a gente mora. Deus guardou e nunca furou um pneu, mas indo para a oração ontem, furou um pneu e nós trocamos o pneu e furou o segundo. Antes de chegarmos na reunião de oração, foi um negócio fantástico, mas valeu a pena. Tudo isso, Deus nunca nos abençoou. O mundo tem crise, queridos. Nossas famílias, nós precisamos de olhar mais adiante e ver que cada homem, cada mulher de Deus pode ser um herói nesse momento. E não é um herói, um homem de ferro, um maluco. É um herói no princípio da palavra de Deus. Um herói como João Batista, como Débora, como Billy Graham. Entre aqueles que serão conhecidos ou aqueles que nunca serão citados, homens de quem o mundo não é digno. Nós temos um perfil para imitar. A maioria deles, antes, lá no passado, foram um tipo de Cristo, apontando para Jesus, o herói perfeito, apontando para Jesus na sua obra perfeita que viria no tempo devido. O mesmo herói que Moisés, dizendo, olhando para o futuro, diz assim: ele será levantado, escuta, ele é maior do que eu. O mesmo herói que Davi, o grande herói da nação de Israel, citou dizendo que, Deus dizendo, e disse o Senhor a meu Senhor: assenta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelo dos teus pés. Aquele que amaria a tal ponto de dar a sua vida pela salvação de muitos. Ele é o herói maior, ele tem esse modelo perfeito, mais aprofundado, ele que mais agradou a Deus, ele que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo ministra a nós, falando aos filipenses: ninguém teve vida de oração mais do que ele. Lembra que os heróis são forjados na oração? No meio da crise, alguém começa a orar e Deus levanta então um herói. Ninguém orou mais do que Jesus. Ninguém. Quantos relatórios da vida de oração de Jesus nós encontramos nos evangelhos? De madrugada, a noite inteira, sozinho, com os discípulos, no monte, nas casas. Jesus nos ensina a orar, na oração do Pai Nosso, mas nos ensina a orar com a sua vida. E o testemunho que os apóstolos nos dão da sua vida de oração. Ninguém se preocupou mais em trabalhar em equipe do que Jesus, treinando os seus pares, treinando Pedro até que o caráter estivesse definido, forjado. Ninguém teve nos lábios palavra de encorajamento mais do que Jesus. Ei, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele não olhava para o passado das pessoas, eu olhava do presente para frente. Se arrepende, deixa para trás. E aqui é uma pessoa que eu amo, e aqui é uma pessoa que eu vou abençoar muito para frente. Ele não olhava para o passado das pessoas, sempre fortalecendo, gerando esperança, sustentando. Ninguém mais do que ele sabia que a vitória vinha de Deus.
Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele sabia o que ia acontecer, mas antes de qualquer coisa acontecer, ele ora, dá glória a Deus, dizendo: Senhor, obrigado porque eu sei que o Senhor me ouve. Então ele ora e dá glória a Deus. Ninguém põe a mão na massa mais do que Jesus, queridos. Ele dá a sua vida por resgate. E o texto de Atos, Lucas fazendo a sua pesquisa, ele está dizendo, se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte, realizando bem e salvando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deixa eu te contar uma história. Tem vaga de herói hoje. Tem vaga de Billy Graham. No céu está escrito uma placa grande assim, nos embuchons. Vaga de herói. Vaga de Billy Graham, vaga de Débora, vaga de João Batista. E é fácil. Basta que existe dentro de nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que faz de Débora, de Otoniel, de Sancar, de Davi, e os que viveram antes de Cristo serem heróis, é que eles apontavam para Cristo. O que faz de Billy Graham um grande herói é exatamente porque ele passou 99 anos da sua vida imitando a Cristo. Tem vaga para imitadores de Cristo. Tem vaga. E as sirenes estão soando. A urgência é grande. Olha para a sua casa. Pensa na sua família no Brasil. Pensa nessas pessoas. Perceba a urgência. A queixa do Senhor no mundo em crise é homens e mulheres na brecha, com coragem de serem heróis. A queixa do Senhor, através do profeta, vale para hoje. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim, por essa terra, para que eu não destruísse. Porém, a ninguém achei. Eu quero perguntar para você se você quer se candidatar a ser herói. Se você pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Senhor. Eu quero perguntar para você se tem alguém tapando brecha na sua família. Eu quero perguntar para você se aquele seu vizinho, aquele vizinho lá no prédio, que você sabe que está vivendo uma tribulação, você nunca falou com ele, mas a maneira como ele passa, a hora que ele sobe, a hora que ele desce, o olhar pesado que ele tem. A minha pergunta é se ele está sozinho, lutando contra demônios que querem levá-lo para o inferno, ou se tem alguém orando por ele. Aquele parente distante que não dá conta de se libertar, de viver uma vida digna, ele vai sozinho para o inferno, ou você vai caminhar com ele em oração, vai entrar na brecha por ele até que Deus transforme e o liberte. Quarta-feira, uma ministração que recebemos aqui, pastor Eliú estava conosco. Jeremias 29. Jeremias 29, uma carta que o profeta envia aos exilados de Israel. Eles estavam tão longe de Jerusalém quanto nós estamos longe do Brasil. E o Senhor disse para eles: olha, eu bem sei os planos que estou projetando para vocês. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E no mesmo texto, nos mostra como alcançar esse futuro de paz e essa esperança. O texto fala: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. Vamos ficar de pé, vamos orar.